Filipe Lima, de Albergues do Porto, muito obrigado por se juntar ao abrigo nesta entrevista. Vamos falar hoje sobre Obrigado. os Albergues do Porto, uma instituição com 60 e poucos anos e que faz um grande trabalho pelos sem-abrigo. Não vou perguntar como é que isto tudo começou, porque não era nascido na altura, mas tenho uma ideia de como é que o Albergues do Porto iniciou atividades de 1881, se não me falha a memória. Exatamente, exatamente. Obrigado, José. Nós, de facto, somos uma instituição com 141 anos e foi por iniciativa do rei Dom Luís I. Foi uma instituição fundada pelo rei Dom Luís I, enfim, célebre também por outros motivos na cidade. Contemporaneamente deu-se início à construção daquela ponte de Dom Luís I aqui na cidade do Porto, só para dar também alguma ideia da antiguidade da instituição. Pelo caminho já passámos guerras, pandemias, enfim, isto de facto é uma casa aberta há muito tempo. E nunca fechou. E nunca fechou, sim, temos 141 anos de história, curiosamente desde o primeiro momento com este foco de recolher, albergar, abrigar as pessoas em situação de maior fragilidade, portanto, maior carência, mais pobres, e que precisavam de abrigo na cidade. Claro que o contexto de hoje é um contexto muitíssimo diferente, a complexidade deste tema é muitíssimo maior, mas no fundo, aquele foco inicial, de certa forma, continua vivo, infelizmente, não é? A necessidade de acolher aos mais frágeis. Vocês são a primeira linha de intervenção, se assim podemos dizer. Sim, 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 sim. É uma resposta de primeira linha, que no fundo procura receber as pessoas quanto antes. É sempre um desafio muito grande para uma pessoa que se encontra na circunstância de maior fragilidade, que está na rua. Esta resposta rápida é de facto um tema muito, muito importante. Quem está mais acostumado a acompanhar as pessoas que vivem na rua sabe que faz muita diferença termos uma resposta rápida e nem sempre é possível, infelizmente. Muito bem. Vamos falar um pouco como é que se inicia uma resposta a uma pessoa que está num estado sem abrigo. Claro que é importante perceber que as pessoas são sempre diferentes, as circunstâncias são diferentes. E eu acho que aquilo que faz potencialmente diferença é reconhecer o outro na sua circunstância, reconhecê-lo como está, como é, e olhar de forma individual. Portanto, cada pessoa é única, não podemos tentar tratar as pessoas como números, e de facto faz muita diferença acolher a cada um de acordo com a sua necessidade específica. Portanto, certamente há pessoas que mais facilmente poderiam estar a viver numa situação como a de um albergue, como é o caso dos nossos. Outras pessoas, se calhar, não será a resposta mais adequada. E uma vez que trabalhamos em rede, e esse é um dos temas centrais da nossa resposta, procura-se, no âmbito desta rede, encontrar a melhor resposta. Claro que há uma escassez enorme, quer de tipo de respostas, quer de número. Portanto, muitas vezes temos nós que acolher pessoas que se calhar não teriam exatamente o perfil mais adequado para viver uma resposta deste tipo, não é? Como é que vocês sinalizam as pessoas que necessitam do vosso apoio? Nós não temos a equipa de rua, portanto, nós não trabalhamos nessa frente. A nossa resposta está mais do lado do acolhimento e depois em todo o trabalho que se faz a partir daí. Mas há equipas de rua que vão fazendo esse trabalho na rua e que vão sinalizando. Depois, em conjunto com várias outras associações e instituições da cidade, integramos uma plataforma que é o Nepisa, que no fundo é uma resposta que se procura dar de forma concertada e em conjunto encontrar qual será a melhor resposta para aquela pessoa em concreto. Há uma ligação estreita com a Segurança Social, enfim, com a Câmara também, que está neste momento a coordenar o PISA, e portanto procura-se de facto este trabalho em rede para não haver aqui um trabalho redundante, não é? Procuramos encontrar uma resposta comum da cidade. Muito bem. A vossa intervenção começa exatamente na altura em que recebem uma nova pessoa. A partir dali começa o vosso trabalho.
Sim, exatamente, exatamente. Nós não tendo equipas de rua, o nosso trabalho começa, de facto, a partir do momento em que a pessoa vem ter connosco. Mas não é só alargar. Não, não, é muito mais amplo. No fundo, nós, se calhar, ajuda a explicar, em traços largos, aquilo que temos neste momento como respostas, para que depois também se possa perceber um bocadinho melhor o que fazemos. Eh, Nós temos neste momento em funcionamento dois albergues, um que é o albergue de sede, onde dormem connosco 75 pessoas, e depois temos outro que fica ali perto da Praça da República, e há um outro segundo albergue em Campanhé, mais pequeno, com uma vocação um bocado diferente, já explicarei mais à frente, que tem a capacidade para acolher 22 pessoas. Infelizmente estamos sempre cheios, pronto, e digo infelizmente, porque isto significa, não é? Pela necessidade que se percebe continuar a existir. No âmbito da nossa resposta, como dizia há pouco, não se trata só de acolher. De facto, ao longo da nossa história, numa fase mais inicial, a nossa resposta era muito apenas de albergar as pessoas, e, portanto, numa lógica mais básica de acolhimento. Depois, aos poucos, foram sendo introduzidas uma série de outras valências e respostas. O tema dos banhos, o tema depois das refeições, enfim, ao longo da história fomos evoluindo, e hoje temos uma resposta muito mais holística, portanto, uma resposta que procura tocar além de todos estes, mas é evidente, estes não podem nunca ser negligenciados. Esta resposta é também ela muito importante, é muito importante para o processo de acolhimento, para que a pessoa se sinta bem consigo, antes de mais, né? Segura, confortável, numa casa quente, um banho quente. Portanto, todos estes temas ligados, mais, que se podem considerar mais básicos, ligados àquela assistência imediata de higiene e de alimentação, não podem nunca ser negligenciados. São muito importantes também para o percurso que se pretende que cada pessoa comece. Agora, claro que não basta isto. O nosso objetivo é muito mais largo e, portanto, há toda há uma equipa multidisciplinar. Nós temos 50 colaboradores a trabalhar todos os dias, e, portanto, há uma equipa técnica muito ampla que procura dar um apoio ao nível psicológico, depois também ao nível psiquiátrico, consultas médicas, parte da assistência social toda, pessoas que provavelmente têm muitas situações a regularizar, nós também promovemos essa regularização. Portanto, é um trabalho bastante amplo. Depois também há outro trabalho um bocadinho paralelo a este, mas que tem que acontecer, que trabalha a vontade de viver, que trabalha a vontade de seguir caminho. Portanto, trabalhamos temas como formações em diferentes áreas, trabalhamos também a nível de expressão plástica e artística, portanto, tentando promover que as pessoas, de facto, se sintam bem e que queiram viver antes de mais e que queiram seguir caminho, não é? No fundo, a nossa resposta acaba por ser muito ampla. Filipe, como é que se chega a um estado desses? Olha, José, todos nós podemos chegar, não é? Uma pessoa que, de certa forma, chegou a um ponto de isolamento, no fundo, não é? E de fragilidade, eh, é tão difícil dizer que há uma história igual à outra. Acho que não posso dizer que há uma história igual à outra. Há alguns traços comuns em algumas histórias. Às vezes são situações de família, dificuldades familiares, por uma razão ou por outra. De certa forma, há também muitas situações de consumo de substâncias que, de certa forma, foram contribuir para este afastamento progressivo da sociedade. O tema do desemprego também, às vezes, é motivo. Outras vezes podem ser temas ligados à saúde mental.
e, portanto, um progressivo afastamento da sociedade no âmbito daquilo que acontece com a saúde mental. Outras vezes, pessoas que saíram de um período de prisão e que por terem estado tanto tempo afastadas também da sociedade, ao voltar não têm rede de suporte. Portanto, há tantas e tantas histórias tão diferentes, mas eu acho que é muito importante percebermos que a fragilidade toca a todos portanto, ninguém está livre de chegar a uma circunstância destas. Né? Muito bem. O Covid, obviamente, que veio piorar um pouco as coisas. O Covid acabou por determinar uma mudança muito radical no funcionamento comum da nossa casa, porque estivemos obrigados a regras muito restritivas para a segurança de todos, quer dos residentes, quer também dos colaboradores. E, como é evidente, não podemos ter a mesma dinâmica de abertura ao exterior. Portanto, de repente, esta casa quase que se transformou numa comunidade terapêutica. Eh, Enfim, com algumas vantagens que decorreram dessa lógica mais encerrada, portanto, um trabalho que necessariamente se tornou mais próximo de cada pessoa que estava connosco lá em casa, mas com a desvantagem, como é evidente, de um maior encerramento ao mundo. Portanto, sim, de certa forma. Filipe, diga uma coisa. Depois do Covid, temos uma guerra, aliás, ainda temos uma guerra em curso, e a consequência disso foi um estado de inflação também enorme, despesas a aumentar, a habitação também no estado em que está, com uma especulação enorme. Vocês antecipam um ano complicado para a Sim, vossa organização? sim, eu não diria não apenas para a nossa, mas claro, como estamos a trabalhar nesta área, sim, há aqui vários fatores que, quando somados, acabam por piorar uma circunstância que já de si é bastante frágil. Eh, Todos os De exemplos que que forma é que temos, se estão a preparar para isso? sabe que temos os nossos desafios, são diários. Uma casa que não para, estamos sempre abertos, literalmente está sempre aberta a casa, está sempre a funcionar. E, portanto, temos desafios que, independentemente dos fenómenos externos que possam vir a acontecer, de facto, obrigam-nos a ter uma total vigilância e uma total abertura e atenção àquilo que se passa à nossa volta. Claro, estes que referiu, entre vários outros, dificultam um bocado mais a situação. Porque se, por exemplo, se temos custos maiores, mas a dotação financeira é semelhante, portanto, toda a comparticipação não sofre um real aumento que venha fazer face ao aumento da despesa, proporcionalmente, digo, tudo se torna mais difícil de gerir. Não Era é? isso que ia perguntar a seguir, era como é que se financia toda esta operação? Sim. Posso dar assim uma ideia em traços largos, só para ver Vaga, mais ou menos. uma ideia geral, como é lógico. Sim. Portanto, nós temos um orçamento que é, em parte, financiado pela Segurança Social. Portanto, nós somos uma ITSS, a Segurança Social identifica que a nossa resposta é uma resposta que faz falta à cidade e ao país. E, portanto, comparticipa em cerca de 70% a nossa atividade. Estes 70%, como é evidente, num orçamento que é bastante elevado, estamos a falar de um orçamento anual que ronda 1.300.000 euros, ligeiramente mais, torna bastante difícil ter que depois encontrar cerca de 500.000 euros por ano para o funcionamento das atividades regulares, dos pagamentos de salários, que no fundo esses pagamentos de salários representam a maior fatia do nosso orçamento. E, portanto, toda a despesa que existe para ter uma casa destas em funcionamento, com as tantas atividades em curso e com, enfim, cada pessoa que vive connosco
tem 5 refeições diárias, só para se perceber mais ou menos do que estamos a tratar. Portanto, temos 97 pessoas a viver connosco, a fazer 5 refeições por dia. Cumulativamente, temos cerca de 100 refeições que são distribuídas diariamente, adicionalmente a pessoas que vêm de fora. No fundo, temos 3 protocolos, os 2 para os centros de alojamento temporário, portanto, o chamado CAT, uma resposta atípica. E depois temos este terceiro, que é o PEA, que é um plano de emergência alimentar, onde servimos 100 refeições adicionalmente. Como é evidente, esta resposta diariamente tem um peso muito significativo, tem um custo muito significativo, e nestas alturas em que as coisas ficam mais caras, torna-se mais difícil, mais exigente, como é evidente, mas temos que ser criativos e tentar encontrar vias alternativas de financiamento. Vocês Ora, vias, doutor, tal que é da sociedade civil, das câmaras, juntas, das sim, no das fundo pessoas. tentamos, bater à porta de diferentes, seja de pessoas individuais ou ir ter com empresas, tentar desafiar parceiros, fazemos candidaturas também a projetos, enfim, tentamos no fundo recorrer a diferentes alternativas para poder continuar a prestar o nosso serviço e procuramos no fundo, somos bastante inquietos, não nos acomodamos e queremos sempre dar mais resposta e melhor resposta, e portanto só se consegue com diferentes formas de financiamento. É um desafio, claro, é um desafio enorme. Vocês têm uma equipa de quantas pessoas? Colaboradores a trabalhar, portanto, têm contrato com a nossa instituição, são 50 pessoas. Tem também um regime de voluntariado? Também, sim. Por exemplo, a direção é voluntária e temos voluntários em diferentes áreas também a colaborar. Como é que as pessoas podem colaborar convosco? Além, obviamente, dos donativos e Sim, essa de facto é uma forma muito útil, pelas razões que acabei de apresentar, mas também para novos projetos. Portanto, nós temos várias ideias na calha, com vários sonhos por implementar, e no caso por falta de recursos, não é? Mas há muitas formas de colaborar. Eu acho que eu sugeria, inclusivamente, se quem tenha interesse em saber mais, que possa visitar a nossa página, e possa, inclusivamente, preencher o formulário para se candidatar a voluntário e depois talvez seja mais simples, a partir daí, ser encaminhado de acordo também com o perfil da pessoa e com a disponibilidade de tempo que tem. Mas há colaborações diárias a vários níveis, seja a nível no que toca à rouparia, por exemplo, na recolha de alimentos. Depois temos feito várias atividades mais específicas, portanto, atividades de formação em que precisamos da colaboração de voluntários também, que podem partilhar o seu conhecimento. Temos feito várias parcerias com diferentes instituições de forma voluntária também, que põem ao nosso dispor os recursos que têm, de forma muito generosa, e que têm sido contributos incríveis, contributos mesmo incríveis. Depois temos também os ateliês de expressão plástica, criativa, portanto, também que funcionam com o apoio de pessoas voluntárias. Temos uma galeria de arte, que é um dos projetos mais recentes que abrimos, onde fazemos exposição de trabalhos, abrindo a casa à cidade e vice-versa, portanto, quebrando estes estigmas que tantas vezes nos afastam. Esta galeria também funciona com colaborações externas, portanto, temos aqui várias áreas onde é possível a colaboração externa. Temos também uma quinta de produção agrícola que, no fundo, serve a casa, e, portanto, também aí é possível encontrar terreno para, literalmente, para colaborações externas. Temos as hortas comunitárias, é um projeto recente também, junto ao albergue de Campanhã, onde também é possível encontrar espaços para colaborações externas. Portanto, enfim, há um sem fim de possibilidades de projetos que estão e em também curso? algumas empresas que entendem fazer team buildings, sessões de formação, e que podemos colaborar com essas empresas ali. Já tivemos empresas a fazer diferentes atividades
no albergue. As últimas, no fundo, tiveram a pintar lá os espaços que precisavam de ser pintados e renovados. Eh, Portanto, sim, é possível, depois, em função da disponibilidade da pessoa, também da sua formação, daquilo que é a sua sensibilidade, a sua disponibilidade, encontrar aqui lugar para a colaboração. Muito bem. Há 6 anos, Marcelo Rebelo de Sousa alertava Portugal, pelo menos, para o flagelo das pessoas sem abrigo, colocou na agenda dele acabar com este flagelo. Ora, 6 anos depois, penso que ainda aumentou. Estamos aqui cerca de 10 mil pessoas no estado sem abrigo. Há 6 anos teríamos 8 mil e poucas. Mas o governo, de facto, criou algumas condições, algumas linhas de apoio para se combater este flagelo. Mas isto está a aumentar. Na sua opinião, o que é que se passa? Qual é a leitura que faz disto? Sim, esta é uma realidade muito complexa. Nós não podemos tentar identificar uma só causa para este aumento. É de facto muito complexo este fenómeno, e eu acho que só pode ser compreendido a partir daqui deste lugar, de reconhecer antes de mais que ele é muito complexo e que precisa de muitas pessoas com diferentes valências e diferentes áreas de formação a trabalhar em conjunto. Porque esta segmentação das temáticas não ajuda a compreender um fenómeno que é de facto muito complexo. Tem que estar de braço dado a saúde, porque há aqui temas de saúde, saúde mental em primeiro lugar, e depois também o tema da saúde ou da falta associada aos consumos de álcool e de drogas. Portanto, temos que compreender também esse fenómeno. Depois, claro, ao mesmo tempo, todos os outros temas que falámos antes, não é? O tema do desemprego, o tema da progressiva destruturação da rede de suporte de cada pessoa, não é? É preciso, de facto, compreender isto como um todo. E não se pode dizer, por outro lado, que diga apenas respeito a esta equipa de pessoas que se vai sentar à volta do problema e vai debater e vai tentar encontrar as respostas. Eu acho que é um tema que, de certa forma, diz respeito a todos. Todas as pessoas que habitam a cidade eh, estão constantemente diante da situação. Isto não é só uma questão financeira. Não, não é só uma questão financeira. É evidente que se tivermos linhas de financiamento, sobretudo as instituições que estão no terreno e que assumem esta responsabilidade de primeira linha, teríamos mais capacidade de dar outro tipo de resposta. Isso é evidente. Com mais apoios financeiros, no caso concreto, e posso falar pelos albergues, mas sei que estou também a falar em nome de muitas outras, podemos dar outro tipo de respostas. Nós temos, por exemplo, vários projetos na calha que apenas não estão ainda em curso porque não temos capacidade financeira. Portanto, e projetos Se que são, tivessem o dobro do orçamento neste momento, apostariam na qualidade ou na mais quantidade de recursos? eh, as duas coisas, na verdade. Nós temos um projeto grande de uma obra de reabilitação, portanto, nós fizemos uma obra grande de reabilitação numa primeira fase e há uma segunda fase que simultaneamente ia reabilitar, mas ia também ampliar o edifício, ia permitir dotá-lo de uma série de outras valências. Portanto, valências que fazem falta à cidade, nomeadamente as camas de emergência. Este é um tema, de facto, bastante urgente. Há uma escassez enorme na resposta. Quem está nesta área sabe que faz toda a diferença. Encontrar uma equipa de rua que encontra uma pessoa que dorme pela primeira vez na rua, saber para onde encaminhar essa pessoa, imediatamente. Portanto, haver logo ali uma casa de portas abertas que, nas primeiras horas, acolhe essa pessoa. E que depois, claro, depois a possa encaminhar para a resposta mais adequada. Portanto, esta seria uma das respostas que nós íamos ter em funcionamento com este projeto que falei. Depois tínhamos também, dentro da própria instituição, um modelo de funcionamento dos chamados apartamentos para treino de autonomia. Portanto,
Apartamentos que, estando dentro da instituição, promovam um exercício do que é a vida na sociedade, voltar a viver num apartamento com uma pequena comunidade, portanto, um lugar onde as pessoas podem treinar, ter as tarefas diárias da casa, a gestão da casa, a gestão do orçamento. Portanto, tínhamos também nesse projeto, nessa segunda fase do projeto, teríamos dois apartamentos para treino de autonomia. Tínhamos também respostas individualizadas, portanto, quartos individuais para respostas mais específicas que pedem essa diferenciação. Depois tínhamos vários espaços para ateliês e espaços de trabalho, um novo refeitório, nova cozinha, novos gabinetes de atendimento. Portanto, é um projeto com alguma complexidade e com uma série de valências que, de facto, fazem falta. Sabemos que fazem falta à cidade, fazem falta à resposta conjunta, quer dizer, não temos a pretensão de nós sozinhos responder a tudo, não temos qualquer tipo de hipótese. Isto é uma resposta que tem que ser da sociedade, portanto, das várias instituições a trabalhar. E há pouco eu dizia, não só das instituições, que estão mais vocacionadas para esta resposta, mas de todas as pessoas, porque sabemos que a questão começa sempre na família, não é? Portanto, se as pessoas estiverem atentas à dificuldade desde um primeiro momento, mais abertas, mais despertas para o tema, mais facilmente se consegue cuidar logo no início. Portanto, o tema da educação é um tema central. O tema da saúde é um tema central. Combater a pobreza nos seus diferentes aspectos é um tema central. Portanto, é evidente que é muito melhor trabalhar na prevenção, trabalhar na origem. Agora, isto não significa que então deixemos de dar resposta numa fase posterior, não é? Mas isto é de facto um tema que diz respeito a todos. Por isso é que é tão importante A trazê-lo, sociedade está polarizada para este problema? polarizada no sentido de estar atenta. Tento. Eu acho que está mais atenta hoje do que estava. Acho que sim. Acho que o papel do Presidente da República nesse aspecto foi importante, porque chamou a atenção, de facto, identificou, sobretudo no seu primeiro mandato, chamou a atenção para o tema, identificou quase como uma bandeira do seu mandato, não é? E isso teve impacto positivo. Houve medidas, de facto, que surgiram e que decorreram dessa ação. Eh, Agora, há aqui vários outros temas que vão roubando a atenção, como é evidente, e os mídias, nesse aspecto, eh, acabam por funcionar muitas vezes, vão a reboque de uma moda, não é? Agora temos outros temas que chamam mais a atenção e que roubam mais tempo da audiência. Eh, Sinto que o tema das pessoas em situação de sem-abrigo não é propriamente um tema que tenha muito espaço mediático na sociedade portuguesa, mas sinto sim que as pessoas estão mais sensíveis para o tema e para a problemática. Há umas pessoas que queixam-se que pós-Covid, por exemplo, o número de nativos tem descido. Sente isso também? Eh, eu não diria que tem descido exatamente na proporção daquilo que foi o Covid. Eu acho que há aqui vários fatores a ter em consideração. Eh, Acho que o trabalho de voluntariado, de certa forma, reduziu. As pessoas, os estilos de vida mudaram um pouco, as pessoas resguardaram-se mais, está uma inércia maior para sair de casa e, portanto, tudo o que envolva um trabalho de contacto direto e de voluntariado, de certa forma, reduziu. As próprias instituições tiveram que fechar portas, não é? Eh, o aumento dos preços das coisas também tem um impacto negativo, não é? E, portanto, as pessoas, por terem menos, há uma maior escassez, digamos, de liquidez, de alimentos, face ao aumento do custo de vida. E, portanto, menos disponibilidade também para dar. Eh, Pronto, e depois há aquele tema que falou há pouco, né? Um tema mais mediático, como é o tema da guerra da Ucrânia, eh, que é um drama, de facto, o que se vive na Ucrânia é dramático, e, portanto, chamou a atenção para si
E muitas pessoas, nesta altura, que querem contribuir para alguma causa, muitas vezes estão mais impelidas para aquilo que é também mais mediático e chama mais a atenção e acabam por contribuir para essa frente. Eu percebo, enfim, decorre daquilo que é, as pessoas estão sensíveis ao que passa à sua volta e, portanto, acolhem àquilo que entendem de forma mais emotiva, não é? Aquilo que entendem Deixa-me mais perguntar, também chamativo. receberam pessoas também da Ucrânia? Olha, para ser franco, neste momento não sei se temos algum cidadão ucraniano. Já tivemos, não sei neste momento se temos. Nós temos 97 pessoas a viver em permanência, mas depois vão entrando e saindo novas pessoas, e portanto não tenho a certeza se neste momento temos algum cidadão ucraniano. As pessoas que entram no albergue, como é que é? Entram à noite, saem de manhã? Ou... Depende muito. Nós como disse há pouco, temos dois albergues. Um que fica, chamamos de albergue de sede, porque é o edifício principal, que é ali perto da Praça da República. E nesse albergue estão 75 pessoas a viver. Há pessoas que estão enfim, que são mais autónomas e, portanto, provavelmente têm alguma atividade durante o dia fora do albergue. Outras pessoas que estão numa fase mais dependente, portanto, com menos autonomia, com menos capacidade até de sair, portanto, ficam mais tempo dentro de casa. Depois temos um outro albergue perto de Campanhã, um albergue mais pequeno, com capacidade para 22 pessoas. E aí a resposta é um bocado diferente, porque é uma resposta muito mais voltada para um mais rápido processo de regresso à sociedade e de autonomização. É um albergue onde o programa, digamos assim, é mais voltado para a empregabilidade, portanto, as pessoas que estão ali são pessoas com mais autonomia e que fazem muitas formações de emprego, portanto, dotando-as de capacidades para mais rapidamente voltarem ao mercado de trabalho, portanto, a terem uma vida autónoma. Portanto, é um bocadinho difícil de traçar um perfil comum, porque temos pessoas, de facto, com características muito distintas e em fases também de dependência muito distintas, com idades distintas, eh, e é evidente, se me pergunta quanto seria desejável separar mais e ter respostas mais específicas para cada um destas situações, é claro que sim, não é? Nós deveríamos ter, nós deveríamos ter respostas mais adequadas a cada pessoa que está connosco, não é? Nós ou a cidade, não temos a pretensão de nós próprios sabermos responder a todas essas situações. A verdade é que, perante a realidade da cidade, nós não nos podemos negar a responder a cada uma dessas situações. Eu vou dar alguns exemplos para tornar isto um bocadinho mais claro. A nossa resposta está pensada como referência para um período de 6 meses. O nosso processo, digamos assim, está apontado e montado para cerca de 6 meses. Nós temos connosco pessoas que estão há mais de 20 anos a viver lá em casa. É evidente que nós, pela escassez de alternativas, não podemos dizer a uma pessoa com aquela idade para dizer, enfim, olha, vai ter que sair, porque a nossa resposta é de 6 meses. É evidente que não. Não podemos fazer isto. Agora, a nossa resposta, de facto, a nossa vocação não era essa, de base. A vocação seria de respostas de um período mais curto e, portanto, com uma maior rotatividade. Mas perante a escassez de alternativa, claro que nós não nos vamos furtar a responder e a acudir, e a acolher, e a continuar a apoiar estas pessoas. Não é? Neste momento estão lotados. Sim, sempre. Estamos sempre lutados. O que é que acontece se lhe aparecer alguém a bater à porta? Há alternativas para outros centros? Infelizmente,
infelizmente, é uma tristeza enorme, não é? Mas infelizmente não podemos acolher, porque estamos de facto cheios. Antigamente, a lógica de funcionamento era muito essa. Quem chegava, se houvesse vaga, entrava. Hoje em dia, procuramos que a resposta seja uma resposta de rede, portanto, sinalizada pelas equipas, como disse há pouco, as equipas que estão na rua, ou identificada diretamente uma pessoa que vem através da Segurança Social, portanto, que fez o caminho de identificação e que se candidatou, no fundo, quer ser acolhida, e, portanto, depois é através da Segurança Social que é feito esse encaminhamento. Agora, como é evidente, há vantagens nos dois modelos. Às vezes é muito importante, num momento exato, acolher uma pessoa que pede para ser acolhida. E é determinante no processo de recuperação dessa pessoa que seja naquele momento em que a pessoa está com força para pedir ajuda. Não é? E é muito ingrato para nós não termos essa possibilidade, muitas vezes. Não é? Como é evidente, se nós temos 97 camas e se não existe esta evolução, este caminho de passar para outro tipo de resposta de muitas das pessoas, pois claro que depois não abrimos também camas para acolher outras que se calhar faria mais sentido que estivessem connosco. Não é? Muito bem. Há uma escassez de facto enorme, no caso, por exemplo, de respostas para a terceira idade, que não é de toda a nossa vocação. Nós temos como referência também que, no máximo, as pessoas poderiam ter 65 anos, mas temos alguns casos em que já têm um bocadinho mais, porque não temos alternativa no lar. Não é? Muito bem. Filipe da Costa Lima, muito obrigado pela entrevista. Vamos ver-nos mais vezes. Muito bem, José. Boa Tenho muito sorte. gosto. Corra tudo bem. Ponha.